Olá, pessoal. Bom, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a evaporação, ok? Então, vamos aí abrindo o Manual do Aluno de Ciências, na página 52, para a gente poder estar fazendo essa leitura juntos, ok? Então, eu vou compartilhar o livro aqui com vocês, para que vocês possam acompanhar junto comigo. Página 52 do livro de Ciências. Então, vamos começar a leitura? Vamos então. Depois de realizar o experimento e conhecer a técnica da catação, Ita ainda queria testar uma estratégia que não havia sido aprovada por seu grupo. E se eu colocar água neste recipiente até dissolver o sal? Fica muito mais fácil separar o milho. Isso não resolveria o sal ir embora com a água e não poderíamos utilizá-lo nas novas misturas. Água mais sal seria uma outra mistura como a água do mar. Então vamos guardar a água com sal e descobrir como separar esse tipo de mistura. Oba, precisamos fazer novos experimentos. Bom, esse será mais um experimento que a gente vai fazer após a gente finalizar o livro, ok? Então a gente vai descobrir como que acontece a evaporação, ok? Bom, gente, então, como por enquanto a gente não fez ainda essa experiência, né, para a gente ter uma ideia como que acontece a evaporação do sal, eu vou dar uma ideia para vocês, bem rapidinha, porque depois desse vídeo eu vou disponibilizar um vídeo para vocês interativo, para vocês prestarem bastante atenção de como que é feita essa evaporação do sal. Bom, existem salinas. O que são salinas? A gente vai aprender sobre isso já também. São reservatórios que as indústrias depositam a água do mar, puxam a água do mar, né, bombeiam a água do mar para esses reservatórios. É como se fossem piscinas, mas são piscinas muito rasas, digamos de 80 a 90 centímetros. Eles bombeiam essa água do mar para essas piscinas, né, que são as salinas, bombeiam para lá e esperam cerca de 6 meses até essa água do mar secar. Gente, são 6 meses que eles esperam para poder produzir o sal. E aí, depois que passam os 6 meses, ainda tem um restinho da água do mar. E aí, eles esperam mais um pouco secar, puxam um pouco da água do mar que tem ali ainda e recolhem aquele sal. Aquele sal ali não é o nosso sal pronto que a gente encontra no supermercado. Não. Aquele sal é o cristal. E ele é como se fosse um cimento, ele é muito duro. Então, eles retiram esse sal das salinas e aí esse sal passa por um processo de lavagem. O cristal passa por um processo de lavagem para retirar a areia e qualquer outra coisa que tenha ficado ainda no cristal, que tenha vindo do mar junto com o cristal. Então, ele passa por um processo de lavagem com a água do mar, com a própria água do mar. E aí, depois de passar por esse processo de lavagem, eles retiram esse sal, que já está um pouco mais maleável, retiram ele de lá e colocam ele exposto novamente ao sol para tirar um pouco da umidade desse sal. Então, demora vários dias, até meses, né, para a gente conseguir ter o sal que a gente compra no supermercado. E mesmo depois disso que eles colocam o sal para secar no sol, né, que já não é mais o cristal, é basicamente o sal grosso, depois disso ainda vai para a refinaria, para eles poderem moldar o sal. Por exemplo, tem vários tipos de sal, tem o sal grosso, tem o sal refinado, e por aí vai. Então, até chegar nesse processo, demoram meses. Okay? Então, eu dei uma resumida básica para vocês de como que acontece a evaporação nessas salinas, evaporação do sal. Agora nós iremos para a página 54, para a gente ler um pouquinho disso aí que eu acabei de explicar para vocês. Salinas. Massaro estava estudando e começou a ler um texto sobre um tema muito interessante. As salinas.
Salina é um local onde ocorre a produção do sal marinho. Nela, a água do mar fica exposta ao calor proveniente do sol. Então, as altas temperaturas fazem com que a água evapore e que sobre apenas o sal que estava dissolvido. As maiores salinas estão localizadas majoritariamente nas regiões norte e nordeste do Brasil, mas a gente tem algumas salinas em Arraial do Cabo e Cabo Frio. A gente ainda tem algumas lá. Majoritariamente significa em sua maioria, ok? E aí a gente encontra uma foto de uma salina no seu processo de produção final, aquele último que eu falei com vocês, ó. Legal, eles colocam nos montes para poder secar o sal. Com o seu conhecimento em matemática e ciências, responda. Veja abaixo o gráfico de barras com as menores e as maiores temperaturas de 2018 nos estados do Rio Grande do Norte e de São Paulo. Então, vamos observar aí o... Vou abaixar um pouquinho para a gente ter uma ideia. Temperaturas mínimas e máximas em graus Celsius. E aí tá aqui em janeiro, né? Bom, aí a gente tem as duas cores. O azul representa aqui na legenda, como a gente já pode observar, o Rio Grande do Norte. E o amarelo representa São Paulo. Então, em janeiro, fez cerca de 24 graus Celsius no Rio Grande do Norte. Ok? A mínima foi de 24 e a máxima foi de 30 graus Celsius. Isso no Rio Grande do Norte, que é o azulzinho. Já em São Paulo, em janeiro, a mínima foi de 29 graus Celsius e a máxima foi de 27. Em fevereiro, o Rio Grande do Norte fez 24 graus Celsius de mínima, a mínima foi de 24 graus Celsius, e em fevereiro, e a máxima, no Rio Grande do Norte, foi de 31 graus. A mínima, a temperatura mínima de São Paulo em fevereiro foi de 19 graus Celsius e a máxima foi de 28 graus Celsius. A temperatura mínima do Rio Grande do Norte em março foi de 23 graus Celsius. A máxima em março foi de 30 graus Celsius no Rio Grande do Norte. Já em São Paulo, a mínima foi de 18 graus Celsius e a máxima foi de 27 graus Celsius. Então, vamos fazer essa atividade aqui. Com base no gráfico, construa duas tabelas que mostrem os dados das temperaturas máximas e mínimas desses estados. Então, vocês vão pegar uma folha e vão desenhar aí duas tabelas que mostrem os dados das temperaturas mínimas e máximas desses estados. Eu acabei de falar para vocês, acabei de ler o gráfico para vocês terem uma ideia de como que vocês vão fazer essa tabela, ok? Então, essa atividade a gente vai estar corrigindo junto com o exercitando que eu vou passar hoje aqui, vai estar embaixo desse vídeo. Número 2. Compare as barras e responda. Por que as salinas estão, em sua maioria, localizadas no norte e no nordeste? Bom, a gente pode ter uma ideia por quê, certo? Por que no norte e por que no nordeste? Porque as temperaturas são elevadas, né? A máxima, você pode observar aqui, que a máxima é maior, ó. As temperaturas máximas são maiores. E as mínimas também são maiores do que em São Paulo. No Rio Grande do Norte, a gente pode observar que as temperaturas são mais elevadas, ok? Então, para a gente poder secar o sal, para ele poder evaporar, precisa de uma temperatura elevada, precisa do sol. Então, a gente pode observar isso, ok? Vamos responder aí. Número 2. As temperaturas dessas regiões são elevadas. Ok? Então, ficou assim a nossa resposta. Porque as temperaturas dessas regiões são elevadas, certo? Então, vamos para a próxima questão. Lembrando que o que você aprendeu em anos anteriores
Responda, por que as maiores temperaturas foram registradas nos meses de janeiro, fevereiro e março? Bom, gente, essas temperaturas foram registradas mais elevadas nesses 3 meses, porque são o quê? Os meses da estação verão, né? Em janeiro, fevereiro e março é o verão, ok? Então, nós temos a temperatura mais elevada por conta da estação do ano, que é o verão. Então, vamos escrever aí. Esse período estamos na estação mais quente, o verão, ok? E nesse período estamos na estação mais quente, o verão. A estação mais quente do ano é o verão, ok? Então vamos para as próximas questões. Filtração. Observem essas misturas. Em qual delas a filtração seria uma opção para realizar a separação dos componentes? Bom, filtração. Água mais areia ou água e pó de café? Bom, essa é muito fácil, né? Filtração é quando a gente filtra algo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente vai fazer o café, a mamãe vai lá, vai fazer o café, ela filtra o café, né? Ela bota o café no filtro e coloca a água fervendo. E aí a água passa pelo café e filtra o café, certo? Então a filtração serve para separar a mistura, ok? Então a gente tem que responder essa pergunta da professora Elaine. Para que a turma pudesse responder, a professora Elaine mostrou imagens de 2 situações em que se emprega a filtração. Veja também. Então, está aqui a filtração, certo? Aqui é o café, a pessoa está lá filtrando o café, como eu falei agora com vocês. Responda ao questionamento da professora Elaine. A filtração serve para separar a mistura de água mais pó de café ou água mais areia. E aí? O que vocês acham? Bom, eu respondi para vocês, certo? Geralmente a gente usa a filtração para separar a mistura água e o pó de café, ok? Então ficou assim, na página 55. Terminamos a página 55, vamos para a página 56 agora. Número 2. Depois de filtrar a mistura água mais pó de café, o líquido está adequado para ser ingerido? Por quê? E aí, está adequado? Sim, está adequado, né? O que acontece com o pó de café? Ele pode ser utilizado? E aí, o que vocês acham? Bom, como a professora Elaine não adicionou água fervente, o pó do café ele pode ser utilizado novamente. Ele vai ficar molhado, mas os componentes que deveriam sair daquela substância não saíram, porque não entrou em contato com a temperatura da água quente, certo? É essa temperatura mais elevada que faz os componentes saírem do pó para serem colocados na água, depois que a gente filtra. Então, como não passou por esse processo da temperatura elevada, o pó ainda pode ser utilizado. Número 4. Filtrando a mistura água mais areia, a água que escorre do filtro é própria para ser consumida? Por quê? É própria ou não? Bom, como a areia é uma coisa um pouco suja, eu diria que não, tá? Por quê? Tem coisas que o filtro ele não limpa. Podem ser coisas microscópicas, né? Micro-organismos que a gente não consegue enxergar a olho nu. A gente pode até achar que está limpa, aparentemente está limpa a água, mas se você for analisar,
De repente pode encontrar alguma bactéria, alguma coisa ali que você vai ingerir e vai te fazer mal, vai te proporcionar algo ruim. Então, não, né? A água não está própria para o consumo. Número 5. O que aconteceria se o pó fosse misturado com água quente antes de ser filtrado? Bom, o que vocês acham que aconteceria com o pó? É óbvio, né, gente? Se a gente misturasse o café com água fervente, a gente teria uma bebida muito conhecida, que é o café. Café que é muito conhecido aqui no Brasil. Então, se a gente misturasse o pó de café junto com a água fervente, a gente encontraria o café, né? Que a gente costuma beber. Para finalizar o assunto, leia o que a professora Elane escreveu para a turma no quadro. Filtração é um processo mecânico que serve para separar uma mistura de um componente sólido disperso em um componente líquido. Para realizá-la, é preciso utilizar um filtro, isto é, uma superfície porosa. Nesse processo, o componente sólido fica preso no filtro, enquanto o líquido escorre para outro recipiente. Então, a gente pode ter uma ideia do que é filtração, que eu expliquei para vocês, ok? A gente coloca duas substâncias, algo líquido e algo sólido. E aí, a gente junta os dois e coloca nesse filtro, ok? Então, precisa se utilizar um filtro para acontecer a filtração. Você coloca essas duas substâncias juntas dentro de um filtro e ele vai fazer o trabalho para você. Ele vai separar um ingrediente do outro. Então, vamos para o próximo. Você sabia? A água que chega às nossas torneiras já passou por um longo processo de separação de elementos em um lugar chamado Estação de Tratamento de Água, ETA. ETA. Isso ocorre porque a água que vem de rios e represas é imprópria para o consumo por conter muitos materiais, como folhas, peixes, detritos e muitas bactérias. Então, toda a água que a gente consome, que a gente bebe, né? Toda essa água ela já passou por um processo de filtração, ela já foi, né, já foi retirado dela a maior parte da sujeira. São folhas, resíduos, restos de animais, por exemplo, peixes e algumas bactérias. Quando a água chega à nossa casa, limpa e sem cheiro, passou cerca de 3 horas por um processo que utiliza filtros e vários produtos químicos para limpá-la. São várias fases, entre elas decantação e filtração, e adição do cloro e flúor. Bom, a gente já falou sobre a decantação e também da filtração. Agora a gente vai para a próxima página. Então, ali no Você Sabia, ele citou a filtração e a decantação. Então, a gente vai para a página 57, para a gente poder observar o que é a decantação. Você deve estar se perguntando, mas o que é decantação? Leia o texto a seguir que a professora Elane distribuiu à turma e entenda essa fase do tratamento da água. A decantação é mais um método de separação de misturas. No caso do tratamento da água, essa etapa ocorre em grandes tanques por cerca de 90 minutos, isto é, 1h30. Nesse período, a água fica quase totalmente parada e a sujeira forma um grande lodo que desce para o fundo do tanque. O lodo é arrastado para o centro do tanque decantador por meio de duas grandes pás que se movem lentamente, onde há uma saída para um poço. A cada 2 horas, um lodo acumulado no poço é bombeado para um canal de esgoto. A parte líquida mais limpa decanta para o sistema de filtração. Então, a gente pode observar como que acontece aí a decantação, né, esse processo. Eu vou disponibilizar para vocês também um vídeo para a gente ter uma ideia de como que acontece esse processo, ok? Então, vamos continuar. Número 6. Retomando as misturas, areia mais água e água mais pó de café, qual delas pode ser separada por decantação? Então, a gente tem uma ideia aí que é a água e a areia, porque isso já acontece geralmente no processo de decantação das indústrias.
ok? Eles separam as areias, os resíduos, que são as folhas, restos de animais. Então, isso já costuma acontecer, né? A areia já é separada. Então, uma das misturas que a gente poderia estar utilizando seria a areia mais a água. Então, número 7. Vamos ver se você entendeu? Desenhe no espaço abaixo um esquema que demonstra o processo de decantação. Capriche. Bom, eu vou disponibilizar para vocês o videozinho para vocês terem uma ideia melhor de como que acontece esse processo e vocês poderem desenhar com mais detalhes para mim, tá bom? Então, vamos continuar. É importante saber como a água que consumimos é tratada. Sim, isso antes de chegar à nossa torneira. Mas e a água que sai pelo ralo e pela descarga? Vamos pesquisar essa resposta? Marina encontrou na internet várias informações e mostrou para sua turma o que achou mais interessante. Você vai conhecê-las a seguir. Então, eliminamos a página 57, página 58. E no mundo da tecnologia. Para onde vai o esgoto depois da descarga? Vamos descobrir? Se na sua cidade existe uma estação de tratamento de esgoto, ETE, em menos de um dia, o esgoto que foi descarregado já estará tratado e pronto para ser devolvido ao rio. Bom, aqui a gente tem uma estação de tratamento de esgoto, também vou disponibilizar para vocês terem uma ideia, ok? Então aqui está a cidade, né, os prédios e as casas e o esgoto. Então, o esgoto passa por uma grade, ok? Uma caixa que tem grades para poder parar um pouco dos detritos que passam por ali. Depois passa por uma caixa de areia para deixar o resto dos resíduos. Depois por decantadores primários, a gente acabou de aprender que é decantação. Depois decantadores secundários para limpar mais ainda, até que a água de reuso, né? Aí a gente encontra a água mais limpa, ok? Então vamos descer mais um pouco. Depois de adicionar a descarga, todo o esgoto é recolhido por tubulações que chegam a ETE e ficam por volta de 15 horas para tratamento. Na chegada à estação, o esgoto passa por uma série de grades para retenção de materiais maiores, como plástico, papéis. Areia e outras partículas ficam no fundo de um decantador, e a parte líquida segue para outro tanque com bolhas de ar, ativando micro-organismos que consomem o material orgânico, e assim diminuem a carga poluidora da água. A parte sólida, é o lodo, recebe mais micro-organismos para acabar com o que restou da matéria orgânica. Nessa etapa, o material já não tem mais cheiro nenhum. A parte líquida gerada no final está quase limpa, mas imprópria para o consumo. Ela pode ser devolvida para os rios ou virar água de reuso, para lavagem de ruas, por exemplo. O lodo é lavado, prensado e encaminhado para a desidratação. A destinação final desse resíduo seco é um aterro sanitário. Então, eles eliminam esse lodo que fica no aterro sanitário, ok? Número 1. O texto responde a um questionamento ou conta uma história. Pinte de azul no texto, no trecho e justifique sua resposta. Bom, ele conta uma história ou ele responde um questionamento. Bom, o texto responde uma pergunta, né? Era uma dúvida que a turminha tinha. E aí a Marina pesquisou na internet e encontrou. Então, como que a gente pode descobrir que o texto é uma resposta de uma pergunta? Então, a gente vai circular, então, a parte do texto, né? Primeiro parágrafo pode ser circulado. E já é uma resposta, não está contando uma história para a gente. Ok? Então, a gente vai circular esse primeiro parágrafo. E vamos responder a número 1.
número 1, o texto responde ao questionamento ou conta uma história. Ele responde a uma pergunta, né? Um questionamento. A gente já circulou um trecho no texto. Você conhece alguma revista na qual seja possível encontrar textos como o que foi lido, ou seja, informativo? Em caso afirmativo, qual? Bom, eu acredito que sim, a gente pode encontrar essas respostas em revistas também. Por exemplo, as revistas científicas, né? A gente tem muitas revistas científicas por aí. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma revista super legal que é de ciências para crianças, é científica, ok? Sobre assuntos científicos para crianças. Então, a revista se chama Recreio. Recreio, o nome da revista. É muito legal. Quando eu era mais nova, eu lia bastante e a Tia Aline também lia bastante dessa revista. Então, sim, a gente pode encontrar, sim, em revistas do tipo científicas. E também culturais, né? Porque é uma cultura. Tratar o esgoto é uma cultura, provém da nossa cultura. Porque tem culturas que não praticam isso, ok? Qual processo de tratamento é mais demorado? Da água ou do esgoto? E aí, o que vocês acham? Qual que é o mais demorado? Bom, é o esgoto, né? Porque o esgoto é mais sujo. E pelo que a gente viu ali na quantidade de horas, o esgoto demora mais. Então, o processo é o do esgoto, ok? Bom, então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu vou disponibilizar para vocês aqui embaixo os vídeos que eu prometi. E vou disponibilizar também a atividade que vocês farão de casa, que vai ser o exercitando da página 59 a 62. A gente já fez bastante páginas hoje juntos, então vocês vão fazer essas sozinhos. E, bom, hoje a gente vai ter o conselho de classe, né, que vai começar às 9 horas. Então, eu não vou poder estar com vocês dando auxílio, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, anotem que a gente vai estar esclarecendo isso em outro dia, tá bom? Um beijo para vocês e eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá bom?